tricolor! Fala, tricolor! Vamos! Eu sou o Davi Vinícius Ferreira, esse aqui é o canal Colosso das Laranjeiras. Acabou de acabar, o Fluminense está na Libertadores do ano que vem, tá? Estamos classificados, independente se o Botafogo ganhou ou perdeu lá, não quero nem saber quanto foi o jogo do Botafogo. Eu só sei que o Fluminense venceu e estamos na Libertadores do ano que vem, tá bom? Eu tenho duas coisas pra falar aqui nesse pós-jogo. Duas coisas pra falar. O Ganso é muito foda, muito. O Ganso é sensacional. O Ganso é um jogador fora do normal. Incomparável é o Ganso. Incomparável, não tem comparação. E o Everaldo não pode mais ser titular do Fluminense. Eu tenho repetido isso aqui no canal muitas vezes. Não pode mais ser titular. E eu espero que o Zubeldia enxergue isso na Copa do Brasil contra o Vasco, tá? De resto, eu vou deixar com o Davi lá do estúdio a partir de agora. Valeu! Obrigado, Davi do Maracanã. Pode deixar que daqui eu toco. Como o Davi lá do Maracanã falou, o Fluminense está classificado para a Libertadores. E isso é, de fato, o que mais interessava no domingo. Teve alguns clubes... teve um clube que caiu, que eu não queria que caísse, que foi o Fortaleza, mas isso pouco interessa. No dia de domingo, eu estava lá no Maracanã, focado, torcendo, cantando, apoiando os 90 minutos para que o Fluminense saísse classificado para a Libertadores pela vaga direta. E o primeiro tempo do Fluminense, o primeiro tempo de Zubeldia, não é bom. Não é bom. O Fluminense tem algumas bases do time titular que são diferentes dos jogadores comuns que temos, né? Martinelli é um jogador diferente, o Thiago Silva é um jogador diferente, o Samuel Xavier é um jogador diferente, Lúcio Acosta é um jogador diferente, Canoba é um jogador diferente. Então, lá no ataque, o Canoba precisa se doar um pouco mais, porque o Everaldo rende menos. O Martinelli precisa se entregar mais, porque o Nonato rende menos. Entende? Então... E ontem, quando a gente precisou desses jogadores, infelizmente eles não apareceram. A partida do Samuel Xavier é muito ruim. A partida do Lúcio Acosta, o Lúcio Acosta errou tudo que ele tentou. O Canóbio erra demais. O Serna, mais uma vez, não faz uma boa partida. Perde um gol, também cara a cara. Um gol que no segundo tempo, um jogador da qualidade diferente faz. Já chega em você, Paulo Henrique Ganso. Aguarda um pouquinho. Então... esses jogadores diferentes que temos, eles precisam estar atuando de forma 110% para compensar os 10% que os 90%, né, não os 100% de outros jogadores. E aí, ontem, com uma partida muito ruim já de Lúcio Acosta, que erra muito o último passe, principalmente ontem, erra demais, tomadas de decisões ruins. A única que ele acertou, que era pro Everaldo segurar e devolver nele, o Everaldo entendeu errado, achou que era 1-2, deu o passe para fora e... Everaldo. Enfim. E aí eu pensei assim, né? Eu, no intervalo do jogo, eu pensei, ou o Fluminense, alguém desse elenco, ou alguém dos diferentes vai voltar ligado no segundo tempo e vai resolver a partida, ou a gente vai ter que contar com alguém do banco que se interesse pelo jogo e queira resolver. Alguém que entre dando a vida. Eu achei que seria o JK. Eu achei que seria o John Kennedy. Só que o John Kennedy, mais uma vez, não entra bem. Não entra bem o John Kennedy. Mas com ele entram Hércules, que mudam a dinâmica do meio de campo do Fluminense. Sai Kevin Serna, entra Soteldo, que também muda. O Soteldo entra buscando o jogo. E depois do momento que o Hércules entra, o Fluminense começa a tomar conta do meio de campo e começa a expandir o campo. Depois de uma mexida muito ruim, tá, do Rogério Ceni, ele tira o Ademir, que era a única válvula de escape do time, em cima do René, que estava tendo muita liberdade. O René não conseguia marcar o Ademir nem o Pulga, que eles ficavam alternando. O Fluminense tinha muita dificuldade em marcar, principalmente pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense. O Freitas ali
uma má partida, o Freitas, mas é um jogador que você tem que estar ligado com ele, que ele pode entregar a qualquer hora. Mas quando ele tira o Ademir e bota o Thiago, o Bahia perde totalmente o volume, o Fluminense vai ganhando dominância com o Hércules no meio de campo, começa a ser dominador o Hércules, começa a ser dominante nesse meio de campo e toca de um lado, toca pro outro e faz o time jogar. Hércules entra muito bem junto com o Soteldo, que queria jogo ontem. Só que ainda não dando certo e com o Lúcio Acosta muito cansado, entra um craque. Entra um craque. E como é bom ter craque no elenco. Como é bom. Porque depois de um passe do, acho que se eu não me engano é do Martinelli, pro John Kennedy, que ele erra o domínio e a bola sobra com o lateral esquerdo do Bahia. Acho que não foi nem o lateral esquerdo, acho que quem tava por ali era o Acevedo, o volante. Ele vai recuar, recua mal. Aí o Ganso acredita na jogada, ganha na velocidade, tá? Ganso bem fisicamente, ganha na velocidade do zagueiro. Chega primeiro também que o Ronaldo. E vou dizer, nenhum atacante do Fluminense, talvez o Germancano, nem John Kennedy, nem Everaldo fariam aquele gol ali, porque iam querer chutar, estourar o goleiro. Germancano só cava, dá uma bela cavadinha e permite que o Fluminense abra o placar. Mas que golaço, que tranquilidade, que frieza. Um gol que o Kevin Serra perdeu no primeiro tempo. O Paulo Henrique Ganso vai lá e fala assim, ó, meu filho, é assim que se faz. É tranquilidade na cara do gol. É tranquilidade. E depois disso, o Bahia começa a trocar de forma desesperada, quer se lançar ao ataque, e o Fluminense vai controlando o jogo com calma. Martinelli cansa, entra o Bernal. Que partida do Martinelli, que partida. Que partida do Martinelli, boa partida. No segundo tempo, principalmente. No primeiro, o Fluminense entra muito desligado. Mas no segundo tempo foi uma boa partida. Uma boa atuação. Começa a ganhar o meio de campo junto com o Hércules. Grande atuação. Mas, mais uma vez o Fluminense desumildia, não leva gol em casa. Mais uma vez. O Fluminense, 2 jogos como mandante no Maracanã, levou um gol de pênalti. Um gol e de pênalti. De bola rolando, não leva. Se esse treinador não merece um prêmio, tendo Freitas na zaga, eu não sei o que ele merece. E aí, uma falta marcada, um jogo perigoso marcado ali em cima do Soteldo, uma bola batida para a área, acho que pelo René, a zaga do Bahia afasta, sobra no Soteldo, que entrou querendo o jogo mais uma vez. Aí o Pulga vem na marcação dele, ele ameaça cruzar com a direita, corta, leva para a esquerda, cruza, e aí tem um monstro lá chamado Thiago Silva, um tempo de bola impecável, uma impulsão impecável, uma testada impecável para abrir 2-0 e eu ir à loucura dentro do Maracanã. Que vitória de Fluminense, que vitória do Fluminense, que maravilha. Conseguimos a vaga direta, estamos na fase de grupos da Libertadores e isso era o mais importante. Logo após isso não tem muito jogo, né? O Bahia se desespera, não consegue produzir nada, o Fluminense fica tocando a bola, a torcida grita olé, olé, olé. E que alegria é ser Fluminense Futebol Clube. Agora sim podemos focar em quinta-feira, que nosso rival levou 5 do Atlético Mineiro, 5-0 Atlético Mineiro no Vasco. Eu espero que seja esse Vasco aí que entre em campo contra o Fluminense de Zubeldia. Primeiro jogo com o mando do Vasco, mas também no Maracanã, o segundo jogo no domingo, também às 8h30. Eu quero muito, muito essa Copa do Brasil. Vocês não sabem o quanto eu quero. E agora sim a gente pode esquecer o brasileiro, já passou. Um excelente brasileiro, tá? Diga-se aqui de passagem. Um excelente brasileiro. Eu acho que fica muito justa a colocação do Fluminense. O Fluminense não fez um brasileiro melhor que o Flamengo, que foi campeão, infelizmente. Não fez um brasileiro de constância melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras pipoca na reta final, mas a constância do Palmeiras é muito grande. Não fizemos um campeonato melhor do que o Cruzeiro, muito constante também. E também não fizemos um campeonato melhor que o Mirassol, mas melhor que o Bahia, melhor que o Botafogo, melhor que São Paulo, que Corinthians, que Grêmio, que Bragantino. Sim, então é saber reconhecer
Não é ficar feliz com a quinta colocação e achar que isso tá ótimo. Não. A gente como Fluminense tem que estar sempre para ser campeão. Mas é saber reconhecer e ficar satisfeito com o bom desempenho do Fluminense. Quem sabe com o meu dia tendo mais tempo para trabalhar, principalmente para o brasileiro do ano que vem, a gente não consiga coisas maiores. Voltar a vencer e conquistar um título brasileiro, que o título nacional eu já quero esse ano, tá? Ao sair alguma notícia importante, eu volto aqui ao longo da semana para destacar. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Vitória Fluminense. Esperamos que contra o Vasco seja a mesma coisa. Deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou do jogo. Se inscreva no canal. Até a próxima.